Se lembra o que é lenho ou xilema? Já ouviu falar alguma vez de líber ou de floema? E fotossíntese? O que é, hein? Acompanhe com o Cebola mais alguns tópicos importantes da biologia. Alô, turma. Estamos aqui para a segunda rodada de revisão. Já está com o lápis e a caneta, o papel na mão para pegar as partes mais importantes da matéria, não é? Na semana passada nós vimos a revisão de citologia e também começamos a ver os grandes grupos vegetais. Hoje nós vamos ver o que é importante para nós sabermos sobre os órgãos vegetais, sobre as funções vegetais e sobre tudo aquilo que são feitos pelos hormônios vegetais. Vamos ver o começo, que é bem importante. Vejamos lá. Lenho ou xilema, um tipo de tecido vegetal que vai ser responsável pela condução de seiva bruta no vegetal. Que vem ser a seiva bruta? É água e são os sais minerais. Importante lembrar que o sentido de transporte, que é isso, o sentido de transporte, da onde a folha vai a seiva, para onde ela irá. Ela vai das raízes, aonde é absorvida do solo. A água e os sais minerais são absorvidos no solo. Devemos lembrar que na absorção pelas raízes, a água é absorvida por osmose e os sais minerais são absorvidos por transporte ativo. Vai das raízes aonde foi absorvido para as folhas, onde será importante para fazer a fotossíntese. E nós dizemos que isso é um transporte unidirecional, somente uma direção, das raízes para as folhas. Devemos também lembrar que o transporte, como é transportada essa seiva no xilema, pela teoria de Dickson, isso quer dizer sob pressão negativa. O que vem a ser isso, sob pressão negativa? Sob pressão negativa quer dizer que há uma sucção da copa. A copa, ela suga essa seiva, fazendo o subir a seiva lá para cima. Como nós dissemos, por isso que quando se coloca a flor no vaso, deve-se cortar a parte de baixo da flor. Por quê? Porque quando cortou-se pela primeira vez, retirando-se essa flor do vegetal, entrou ar ali dentro. E esse ar está impedindo a subida da seiva. Agora, quando você corta essa parte de baixo, você tira o ar. Melhor ainda se você cortar dentro da água. Você refaz a coluna de seiva bruta, podendo subir até a flor. Vejam também que importante esses vasos lenhosos são células mortas e com reforço de lignina. Para que esse reforço de lignina? Esse reforço de lignina é para impedir que os vasos colabem, entrem em colapso quando há uma transpiração muito intensa. Tem outros tipos de importantes de transporte de seiva, não só em uma direção, das raízes para as folhas. É necessário que depois de feita a fotossíntese, a síntese das substâncias orgânicas, volte para todo o resto do vegetal a seiva agora elaborada. O que vem a ser a seiva elaborada? A seiva elaborada vem a ser água e substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, quase sempre açúcares, pode existir resina, e pode existir algumas essências aromáticas, muitas coisas que vão para o resto do vegetal todo. E isso é feito através do líber ou floema. Vejamos lá. Líber ou floema é o tecido de condução de seiva elaborada, que vem ser a água mais as substâncias orgânicas. Nesse caso, sentido de transporte das folhas para as raízes.
e mais raramente das raízes para as folhas, porque pode haver, então, uma volta, vamos dizer assim, da seiva elaborada. Nós dissemos, então, que o transporte é bidirecional. Quando é que vai ser machucado uma casca da árvore, ela poderá morrer, porque o líber está muito perto da casca, ele é periférico. Então, se eu retirar um anel da casca da árvore, do tronco, por o líber ser periférico, ele deixa de funcionar. O lenho continua funcionando, porque eu não atingi o lenho, que é mais central. Continua fazendo a seiva elaborada, mas como eu não posso levar a seiva até as raízes morrem, dando então a morte do vegetal todo. Isso que nós dissemos chama-se o anel de Malpighi, ou então cintamento no vegetal. Temos que saber também coisas importantes sobre a estrutura da folha do vegetal. A folha do vegetal tem partes importantes e uma muito importante chamada estômato, por onde haverão as trocas gasosas entre o vegetal e o meio ambiente. Vejamos lá. Existe uma epiderme superior em que não existe clorofila. Uma epiderme inferior, onde também não existe clorofila nas células. Diferença entre a epiderme superior e a epiderme inferior. Uma cutícula impermeabilizante e na epiderme inferior algumas células clorofiladas que vão fazer um tipo de poro chamado estômato, por onde serão feitas trocas respiratórias. Uma câmara subestomática, aonde vai passar os gases por entre estas lacunas deste parênquima, por isso chamaram de parênquima lacunoso, responsável por fazer fotossíntese. Acima do parênquima lacunoso, logo abaixo da epiderme superior, nós teremos células justapostas, chamadas parênquimas palissádico, também responsável pela fotossíntese. Vejam, um feixe condutor, um feixe chamado feixe liberolenhoso, que está trazendo a seiva bruta e vai levar a seiva elaborada. Podem existir cristais nessa folha no mesófilo. Existe então esse estômato, que é muito importante para a transpiração do vegetal. Como vai ser a abertura, fechamento dos estômatos? Como será feita a transpiração? A transpiração vai ser controlada pelo vegetal, ou pelo estômato, ou pela cutícula. Vamos ver como é que vai ser os mecanismos de abertura e fechamento de estômato. O mecanismo fotoativo diz que em presença de luz os estômatos abrem-se e na ausência de luz os estômatos se fecham. Outro mecanismo, que é o hidroativo, quando o vegetal está em grande quantidade de água, os estômatos vão se abrir. Não há problema, ele pode perder água por transpiração. E a ausência de água, os estômatos vão fechar. O vegetal não vai querer perder a água. A transpiração, ela é feita ou pelo estômato, como dissemos, ou pela cutícula. Dissemos então que a transpiração total é a soma dessas duas transpirações. Marquem lá, guardem lá. Transpiração total, que é a TT, é igual à soma da transpiração estomatar, que eu chamo de TE, com a transpiração cuticular, que eu vou chamar de TC. Vejam, TT igual TE mais TC.
Vejam, isso é importante. Isso, transpiração cuticular, o vegetal não consegue controlar. E a transpiração estomatar, ela vai conseguir fazer, pela abertura e o fechamento do estômago, o controle. Fotossíntese, isso também é muito importante que a gente saiba como será essa fotossíntese. Essa fotossíntese é importante para que o vegetal produza as suas substâncias, os seus alimentos. Os vegetais, então, eles são autótrofos. Vejamos lá. Fotossíntese é a síntese de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica em presença de clorofila e de energia luminosa. Do que mesmo se necessita para fazer a fotossíntese? Matéria inorgânica, água e gás carbônico. Vai precisar de clorofila e precisa de energia luminosa. Essa energia luminosa facilmente conseguida da luz solar. Vejamos lá, vejam. A luz, gás carbônico e água vai dar a produção das substâncias orgânicas, inclusive os hormônios vegetais. Os hormônios vegetais são importantes para que o vegetal possa controlar tudo que ele vai fazer. Todas as suas funções são controladas hormonalmente. Esses hormônios vegetais são produzidos, pela maioria das vezes, pelo próprio vegetal. Vamos ver as importâncias dos hormônios vegetais. Vejamos lá. Se eu tenho uma quantidade de energia luminosa bastante, eu vou ter uma fotossíntese maior do que a respiração. Logo, vai existir possibilidade do vegetal armazenar alimento e produzir todas as suas substâncias que vão fazer o vegetal. Aqui, se eu tiver menos luz do que o necessário, vai existir uma respiração maior que a fotossíntese, fazendo então o vegetal gastar energia. Esse é o ponto chamado ponto de compensação fótico. Os hormônios vegetais, então, são importantes, como dissemos. Vejamos qual a importância e como eles são feitos. Vejam conosco. Substâncias orgânicas que controlam as funções dos vegetais. As principais funções do principal hormônio AIA interferem no crescimento do caule e da raiz. E essa interferência é diferenciada. Como assim? Ela vai aumentar o crescimento do caule e vai inibir o crescimento da raiz. Outras ações do AIA: inibe gemas laterais, abscissão, queda de folhas e frutos e estimula a formação de raízes adventícias. Outros hormônios existem também, que nós vamos ter que lembrar. O florígeno, por exemplo, que faz a floração dos vegetais.